Olá, sejam bem-vindos a mais um Saúde em Evidência, o podcast do Departamento de Medicina e Saúde da PUC-Rio. Saúde em Evidência, onde você encontra informação confiável sobre saúde e bem-estar. Eu sou Milene Poura, jornalista, e hoje, para conversar sobre psicofármacos, eu estou aqui com o professor Ricardo Stefan, coordenador da psiquiatria aqui da PUC-Rio. E muito obrigada, professor, por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite. Para a gente começar, então, hoje a gente vai falar sobre psicofármacos. E aí, para começar, o que são psicofármacos? Bom, esse termo psicofármacos é aplicado a todos os medicamentos, a todos os remédios que atuam no sistema nervoso central de alguma maneira. Então, por exemplo, antidepressivos, ansiolíticos, que atuam na maneira como a gente sente as coisas ou nas emoções e no comportamento, geralmente se denominam eles de psicofármacos. Certo. E aí eles são prescritos para quais tipos de tratamento? Então, geralmente a gente divide em algumas categorias. Tem os antidepressivos que atuam no humor, mas quando você está humor deprimido. Esse termo é muito criticado, de estabilizadores do humor, porque não é um termo científico, mas no termo leigo ele é conhecido como estabilizador do humor, que atuam para doenças como transtorno bipolar ou até mesmo para depressões recorrentes. São como o Depakote, o ácido valproico, o lítio, carbamazepina, que alguns anticonvulsivantes que também são utilizados por neurologistas para outras doenças. Tem os ansiolíticos, os calmantes, que atuam diminuindo a ansiedade, e os antipsicóticos, que esse termo também não é muito bom, porque ele é usado não só para quem tem sintomas psicóticos, como na esquizofrenia ou no transtorno bipolar, mas ele pode ser usado também para tratamento de depressões refratárias ou outros casos, para potencializar o efeito de algum outro medicamento. Certo, eu tenho várias perguntas sobre cada um deles, mas no geral, quais são os médicos? Tem especialidades específicas que podem prescrever ou qualquer médico pode? A princípio, qualquer médico pode prescrever esses medicamentos. Você pode... A formação médica te dá esse conhecimento. Mas ele geralmente quem sabe manusear melhor esses medicamentos e sabe quais são as indicações mais precisas são os psiquiatras. Os neurologistas e endocrinologistas precisam saber um pouco mais sobre a atuação, como funcionam esses medicamentos de interação medicamentosa, porque eles atuam concomitante com algumas doenças que endocrinologista trata também. E por incrível que pareça, por exemplo, Rivotril, que é o clonazepam, que é um remédio que ajuda a tratar a ansiedade, quem mais prescreve não são os psiquiatras, geralmente são cardiologistas ou ginecologistas. Por que isso é mais comum? Geralmente, primeiro porque as pessoas têm muita resistência a buscar um psiquiatra. Você encaminhar alguém para psiquiatria e para oncologia, ninguém gosta, Então, muitas vezes a pessoa tem sintomas de ansiedade, sintomas físicos, palpitação, sudorese, e busca, às vezes, atendimento médico clínico, vai para a emergência ou vai para o cardiologista, e o cardiologista, percebendo que não tem nada, nenhuma arritmia ou nenhuma doença coronariana que justifique os sintomas, acaba fazendo o diagnóstico de um transtorno de ansiedade. Sim. E acaba prescrevendo. O ruim disso é que muitas vezes não tem o acompanhamento de perto necessário para tratar a ansiedade de uma maneira adequada. Certo. E assim, quais são os riscos, por exemplo, dessa prescrição? Todo medicamento você tem que avaliar os riscos e o benefício. É uma coisa que sempre perguntam antes de prescrever: doutor, esse remédio engorda? Então, isso serve para... Existe a ideia de que... Psicofármacos engordam? Então, existe essa ideia de que antidepressivo engorda, ou esses medicamentos engordam. Não necessariamente. Não dá para afirmar que engorda ou não. Quando a gente fala
que esses medicamentos engordam, a gente está falando em risco para você engordar ou não. Tem alguns medicamentos, um medicamento conhecido por engordar bastante, por causar ganho de peso, é a mirtazapina, né? O primeiro a maioria das pessoas que tomam ele ganham bastante peso. Por que isso acontece? Mas isso, porque abre o apetite. Tem outra coisa também, né? Quando você está tratando ansiedade ou está tratando depressão, às vezes você perde, muitas vezes, o apetite. Tem gente que perde peso quando está deprimido. Certo. E aí você tratando a depressão, tratando a ansiedade, que em algumas pessoas tira a fome, quando você trata essa causa, a pessoa volta a se alimentar e acaba ganhando peso. Mas em 2018 publicaram um artigo de uma coorte inglesa que eles acompanharam as pessoas que, acho que foi de 2004 a 2014, se eu não me engano, mais de 300 mil pessoas, compararam pessoas que tomaram antidepressivos e que não tomaram e foram pesando essas pessoas ao longo do tempo, né? Quem começava a tomar antidepressivo, quem não estava tomando, e compararam grupos parecidos, com idade, sexo, comorbidades, né? Você tem, e viram o quanto que cada grupo engordou e tentaram avaliar quais que tiveram só como mudança o uso ou não de antidepressivo. Porque tem outras coisas que podem causar ganho de peso, né? Envelhecer, você engorda um pouco. Se você tem algumas doenças clínicas, né? Hipotireoidismo, se você usa corticoide, algumas outras doenças também cursam com ganho de peso. Então, para você atribuir unicamente ao antidepressivo, você precisa fazer um estudo desse tipo, onde você compara grupos parecidos, os que estão tomando antidepressivos e que não estão tomando. E avaliam um risco, né? Então, o que eles perceberam é que se você toma antidepressivo, você tem sim um risco maior de engordar mais do que 5%, até 5% do seu peso, mas esse risco não é tão grande, é cerca de 20%. Né? Então isso quer dizer que 80% das pessoas que tomam antidepressivo não engordam. Então quando a gente fala isso, ou deixa de tomar algum medicamento, você tem que avaliar qual é o benefício que o remédio vai trazer e o risco de ganho de peso. Certo. Em contrapartida a isso, os endocrinologistas também fazem uso de alguns medicamentos que podem ser considerados psicofármacos, né, que eles utilizam para o emagrecimento. Sim, tem um da classe de antidepressivos, que é bupropiona. Sim. Eles costumam utilizar bastante. Eles utilizam também, às vezes, psicoestimulantes, que aí cursam com uma diminuição do apetite. Sim. Ritalina, por exemplo, diminui o apetite, né? Fluoxetina também. A fluoxetina, ela é geralmente utilizada para quem tem alguma compulsão. O que acontece? Alguns medicamentos eles atuam em algum sintoma específico que causa o ganho de peso. Às vezes a pessoa é ansiosa e quando está ansiosa come muito. Ou a pessoa tem uma compulsão por alguma coisa. E aí você tratando essa compulsão, você melhora, você acaba não ganhando tanto peso. Né? Exatamente para isso. Mas a longo prazo não é tão... As evidências de que realmente tem essa melhora no peso não são tão fortes. E o que os endocrinologistas, por exemplo, deveriam conhecer de psicofármacos para poder... Você precisa saber bastante sobre interações medicamentosas, quais são os principais transtornos psiquiátricos que cursam com ganho ou perda de peso, alterações a pessoa está com uma alteração do apetite e ganhou muito peso por causa dessa alteração comportamental, ou não saber quando indicar para um psiquiatra ou não. Eu tenho muitos pacientes que endocrinologistas me encaminham para a gente fazer o tratamento em conjunto, né? Para saber o que... Às vezes um endocrinologista quer tirar um medicamento, porque ele acha que engorda. E aí isso pode descompensar um quadro de humor que a pessoa tem, transtorno depressivo, ou transtorno bipolar. Essa era uma das perguntas também que eu tinha. Em quais momentos, quais são os critérios ou os sintomas que os médicos, né, cardiologista, ginecologista, o endócrino, por exemplo, também, quais são os sintomas ou características que eles devem prestar atenção no paciente
para saber em qual momento encaminhar para o psiquiatra. Essa é uma boa pergunta, né? Quando que eu devo encaminhar para o psiquiatra? Se a pessoa tem um sintoma, às vezes, assim, ansiedade, né? Você está com um humor mais triste, de vez em quando é normal. Não é necessariamente uma doença, né? Agora, se esse sintoma está atrapalhando a pessoa a ponto de ter um impacto na sua vida pessoal, na sua vida de trabalho, ela não consegue sair de casa porque tem pânico no metrô, por exemplo, e aí perdeu o emprego por causa disso. Ou já terminou vários relacionamentos por conta dos sintomas que ela apresenta. Aí sim, ela precisa de ajuda. De um modo geral, assim, se a pessoa, ao contar para você o problema dela, se isso despertar, o seu interesse em querer ajudá-la, isso quer dizer que provavelmente é um transtorno mais leve. Se quando ela estiver contando o problema dela ou relatando as dificuldades dela, isso te deixar irritado ou entediado, isso já é um sinal de que provavelmente é uma doença mais grave e ela precisa procurar um psiquiatra. Entendi. Os psicólogos também são profissionais que costumam ter uma relação mais próxima, né, dos psiquiatras. Pela frequência, né, de uma relação mais próxima do paciente e de também eles que encaminharem mais pacientes ou não. Eu acho que assim, o psicólogo, a psicoterapia é fundamental para qualquer transtorno psiquiátrico, né? Então, você só usar remédio não costuma ser a melhor escolha terapêutica, né, para o paciente. Então, é sempre bom ter um acompanhamento com psicoterapia. O próprio psiquiatra pode ser psiquiatra que fazem psicoterapia. E quando você tem várias linhas da psicanalítica, terapia cognitivo-comportamental, TCC, ou psicólogos com formação em psicoterapia, né? A psicologia clínica que trabalha com terapia. Se a pessoa está só em terapia, só no psicólogo, e os sintomas não melhoram, ou não são aliviados, né, com a psicologia, aí é recomendado que encaminhe para um psiquiatra para que acompanhe em conjunto. Entendi. Então, ela fazendo o acompanhamento, vê que aquele quadro ele não apresenta nenhuma melhora, de repente indicar um psiquiatra. E aí, a questão dos psicofármacos. O que os psicólogos deveriam saber sobre psicofármacos? Eu acho que os psicólogos precisam ter uma noção mínima, né, sobre quais são os principais efeitos, né, dos medicamentos para poder... Porque também tem muito efeito colateral, né? Assim, tem a questão, o paciente começa a tomar o medicamento, ele leva um tempo para ter efeito, e depois ele apresenta também alguns efeitos colaterais. Todo medicamento tem efeitos adversos. Efeitos adversos. Que é o termo que os farmacêuticos gostam. Eles não gostam de usar o termo de efeito colateral. Mas, assim, os principais que a gente tem com antidepressivos, principalmente, náusea, tonteira, um pouco de perda de apetite ou ganho de apetite, né? Tem gente que relata que pode se sentir um pouco mais sonolento, né? Sonolência durante o dia. O que ele deve relatar para o médico dele? Acho que eu peço para os meus pacientes me relatarem absolutamente tudo o que eles sentiram. E aí eu avalio se é grave o suficiente para suspender ou se é um sintoma que tende a melhorar com o tempo. A maioria desses sintomas, que são iniciais, costumam regredir ou sumir depois de um tempo. E quanto tempo vai variar? Varia de pessoa para pessoa. Ou de pessoa para pessoa? Dos dois. De medicamento de pessoa para pessoa. Mas depois do primeiro mês, isso costuma... tem alguns que são muito autolimitados, só nos primeiros dias, mas tem uns que perduram um pouco mais. O que muitas pessoas reclamam, às vezes, é que a pessoa melhorou do humor deprimido, mas não sente as coisas boas com a mesma intensidade. Como se tivesse um embotamento afetivo, né? Não tão grave quanto de algumas outras doenças, mas que a pessoa não tivesse tanta... as coisas boas não causam
tanta empolgação assim como antes. E isso pode incomodar algumas pessoas, como se as pessoas estivessem um pouco anestesiadas. Né? Isso é algo causado pela medicação? Pelo medicamento. Alguns podem causar, principalmente alguns antidepressivos, né? Podem causar com isso. O principal que costumam reclamar é ganho de peso e diminuição de libido. Que alguns antidepressivos costumam causar. E aí, quando eles retornam, você consegue ir ajustando isso ao longo do tratamento. Por isso que é importante, não foi no psiquiatra uma vez, tomou o remédio. É muito importante também você não se automedicar, né? Minha vizinha toma tal remédio, então, e ela se deu muito bem com ele. Isso é muito comum. É o que mais acontece. E de ouvir, sei lá, minha irmã está tomando tal remédio, você pode fazer a receita para mim? Você nunca pode prescrever nada para alguém que você não tenha avaliado. E o medicamento que funciona para uma outra pessoa não necessariamente vai funcionar para você. No consultório, você é professor e está constantemente acompanhando seus alunos, fazendo a supervisão dos atendimentos. Quais são os critérios assim, que vocês levam em consideração para determinar, especificar o uso de cada psicofármaco? Primeiro, tem alguns critérios que a gente tem que levar em consideração. Custo um deles, perfil de eventos adversos, né? Se o medicamento que costuma ser mais sedativo, então para a pessoa que está muito ansiosa e muito agitada, isso pode ser benéfico. Se abre ou não o apetite, né? Se uma pessoa com uma depressão com características que fazem ela perder o apetite, emagrecer, já perdeu 10 quilos, a mirtazapina, por exemplo, né? Que é aquele que eu falei que abre o apetite, pode ser benéfico, então esse efeito pode ser bom. Se a pessoa está mais prostrada, está mais sem energia, você pode escolher um medicamento que ative um pouco mais, né? Que dê um pouco mais de energia, mas de um modo geral, dos antidepressivos não existe um que é melhor do que o outro. Existe um que é melhor para pessoas específicas, né? Mas não, de um modo geral, se você comparar todos, não tem um que você fale que esse aqui é bem melhor do que os mais novos são melhores que os mais antigos, enfim. Todos têm uma eficácia, um tamanho de efeito parecido. E tem prazo, por exemplo? Às vezes, durante um tempo, ou para o início do tratamento, determinado medicamento é melhor, e aí em algum momento ele para de fazer o efeito? Você tem evolução também? Depende da doença. Sim. Tem doenças que você tem medicamentos que são bons para a fase aguda. O bipolar é um deles. Né? Você tem medicamentos que são bons especificamente para tirar a pessoa do episódio maníaco ou tirar a pessoa da depressão bipolar. E às vezes pode ser o mesmo medicamento pode ser também bom para a fase de manutenção, que é a prevenção de novos episódios, né? Prevenção de mania, prevenção de depressão. Esses podem ou não ser. Então você tem medicamentos específicos para cada fase da doença. E essa ideia, um remédio, sempre me perguntam, é um remédio para tomar para o resto da vida? Acho que nada em medicina a gente pode afirmar que com algumas exceções, a gente pode afirmar que é para o resto da vida. Mas isso vai depender também da gravidade, vai depender de quantos episódios a pessoa já teve, se já tentou e recaiu quando tirou ou não. Então tem algumas variáveis que têm que ser levadas em consideração. Conversando assim, como o objetivo do nosso vídeo até é falar para profissionais da saúde. Por exemplo, nutricionistas às vezes podem identificar porque a pessoa pode procura um nutricionista, por exemplo, pensando em perda de peso. Sim. Mas e aí o nutricionista identifica alguma tendência... Transtorno alimentar, ou alguma coisa assim. Eu acho que nutricionista está mais... Tem nutricionistas que trabalham especificamente com algumas doenças psiquiátricas. Sim, verdade. Acho que tem dois grupos que são... que merecem uma atenção maior. Transtorno alimentar, pelo risco que isso pode causar para a pessoa, né? Uma pessoa que tem uma anorexia grave, né? A perda de peso e a desnutrição pode ser tão acentuada que isso coloca a vida dela em risco. E você tem o uso, por exemplo, de alguns antipsicóticos, né? Que são medicamentos que tratam, às vezes, a esquizofrenia. Sim. Que causam o que a gente chama de síndrome metabólica, um ganho de peso muito grande, um aumento em eventos coronarianos, né, que a pessoa pode ter, em doenças cardiovasculares, onde você tem um acompanhamento
nutricional é importante. Sim. É um trabalho multidisciplinar, né? Sim. Porque... A maioria dos transtornos psiquiátricos, né, mais graves, né, transtorno bipolar, esquizofrenia, você precisa de um acompanhamento multidisciplinar. E tem algumas questões emocionais, aí eu não sei exatamente quais seriam as doenças, mas, por exemplo, que podem causar efeitos, sintomas físicos, dormência. Sim. E aí um fisioterapeuta trabalharia também com... Acho que o fisioterapeuta pode ajudar. A atividade física costuma ser fundamental para a maioria dos transtornos psiquiátricos e pode ser um bom antídoto também para quem tem manutenção da saúde mental e diminuição do risco de ganho de peso. Mas o principal é o efeito que tem no próprio transtorno. Desde transtorno de ansiedade até transtornos do humor, a atividade física é fundamental. Claro que você... É uma recomendação que seja dos pacientes. Mas eu costumo recomendar só se a pessoa estiver bem o suficiente para conseguir realizar a atividade física. Se ela chega no consultório com um grau de depressão tão grave que ela não consegue sair de casa, você recomenda a atividade física, ela não vai conseguir, vai se sentir pior por não ter conseguido, vai se sentir culpada e isso pode, às vezes, piorar. Então, às vezes, eu não coloco essa recomendação no início, falo que é importante, mas por uma segunda fase onde a pessoa tem um pouco mais de energia para poder... Porque dependendo do caso, né, ainda agrava. E na questão, a gente falou do início, de quando é recomendado tomar, e como é que é o processo de desmame? O que eu... Se a pessoa está estável por um tempo, né, não vou dizer um tempo mínimo, porque isso varia de caso a caso. E é um desejo dela de diminuir o medicamento pelos efeitos adversos, pelo custo, enfim, por qualquer outro motivo. É possível geralmente, você vai diminuindo gradualmente, né, a dose do medicamento e vai monitorando de perto se tem alguns sintomas retornam ou voltam. Porque aí o ideal é que você volte com o medicamento. E os outros profissionais que não sejam psiquiatras? Qual o papel deles, assim, eles poderiam ajudar, auxiliar nesse processo ou é recomendado que seja feito pelo psiquiatra? É recomendado que seja para quem prescreveu. Certo. Mas eu tenho, por exemplo, muitos neurologistas, tem pacientes que usam um determinado tipo de medicamento que podem causar problemas motores, né? E aí, às vezes, a pessoa busca um neurologista porque está com sintomas de parkinsonismo, por exemplo. Tem muitos neurologistas, os bons neurologistas geralmente entram em contato com o psiquiatra que prescreveu para avaliar o risco, será que dá para diminuir ou suspender para ver quanto que sobra de sintoma, né, com a suspensão, porque você pode ter um sintoma que é um evento adverso do medicamento, ou você pode ser uma outra doença que não tem nada a ver com o medicamento. Então, às vezes, esses outros especialistas podem querer fazer alguma mudança, né, com o medicamento, mas é sempre bom falar com quem prescreveu para avaliar o risco, né, até para avaliar o risco da suspensão e pesar. Será que vale a pena ficar com esse tremor ou com esse outro sintoma ou não? Né? Às vezes a pessoa já tentou suicídio várias vezes, já ficou hospitalizado e aí o risco é tão grande que os eventos adversos são pequenos quando comparados ao risco de ter um outro episódio. E aí isso precisa ser avaliado, né, caso a caso, pelos médicos, de repente, pelos médicos, e às vezes a preferência do paciente também. O paciente, a família, né? Deve ser levado em consideração, sim. Sim. Qual a recomendação que você dá para os médicos e profissionais da saúde que estão ouvindo a gente em relação ao tema de psicofármacos? Que eles se mantenham atualizados, né, com os novos medicamentos, né, que são lançados. Na psiquiatria tem alguns tipos de tratamentos novos, né, para alguns transtornos, como ketamina, esketamina, canabidiol, né, tem sido muito utilizado, tem tido muita publicidade, né, em relação a eles. Saber bastante sobre interações medicamentosas e sempre que fizer alguma alteração ou suspeitar de alguma coisa grave, entrar em contato com o psiquiatra
e às vezes trabalhar em conjunto, né? Acho que isso é um pouco mais importante. Tá ótimo. E como você já... Só para dar um spoiler aqui, está sendo preparado um curso, né, sobre psicofármacos para profissionais da saúde? Sim. É um curso voltado para o público da saúde, profissionais de saúde, desde estudantes, né, de farmácia, de psicologia, de medicina, para saber um pouco mais sobre como atuam os medicamentos e quais são os principais eventos adversos, enfim. Tá certo. Tá bom? Muito obrigada, professor, Eu que por ter agradeço. aceito participar aqui com a gente. Obrigada. E você, se tiver alguma pergunta sobre o assunto ou alguma sugestão de outro tema, manda pra gente. Escreve aqui nos comentários que a gente está atento aí ao que vocês estão achando e pensando sobre o que a gente está apresentando aqui e novidades que vem pela frente. Muito obrigada.